Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do Canal 16. Está no ar o programa Educação e Cidadania e hoje nós vamos conhecer o trabalho de um grupo que foi criado há mais de 20 anos e que distribui sopas para pessoas carentes de nossa cidade. Os meus convidados são os voluntários Eclérion Chaves e também Neuza Chaves. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, obrigada. Bom, então, como eu mencionei na abertura do programa, são mais de 20 anos fazendo o bem. Essa iniciativa partiu de quem? Essa iniciativa ela partiu há 21 anos, para ser bem exato. Agora em outubro a gente completa 21 anos e não foi aqui em Passo Fundo, por incrível que pareça. Ela surgiu na cidade de Piracicaba, São Paulo, quando eu fui para lá para fazer pós-graduação. E lá em Piracicaba eu conheci um grupo de pessoas que fazia isso, essa atividade de servir sopa para moradores de rua lá, que é uma cidade bem maior que Passo Fundo, né? E o tempo que eu fiquei estudando lá, eu participava. Só que depois eu precisei voltar para Passo Fundo, voltei, né, para dar aula aqui no UPF, e trouxe a ideia junto. Na verdade, eu comentei com alguns amigos na época que eu sentia saudade desse trabalho que nós fazíamos lá em Piracicaba. E um amigo nosso disse assim, mas então, por que você não começa um trabalho assim? Não tem aqui em Passo Fundo. E, então vamos começar, e meio assim vamos, né, meio que de brincadeira a gente começou e deu certo. É uma atividade que nós fazemos no sentido de levar alimentação. O objetivo principal é levar alimentação para quem está dormindo na rua. Existem outros grupos que fazem sopa em Passo Fundo com outros públicos-alvo, vamos chamar assim, mas o nosso é servir para quem está literalmente deitado na calçada ou nas praças, dormindo. É isso aí. Neuza, e você, como ingressou, como aceitou essa iniciativa, esse convite, então, do Eclérion? Como ele disse, nós morávamos em Piracicaba, gente. Eu também participava lá, não tão ativamente como ele, porque eu tinha, né, o Tiago pequeno, nosso filho mais velho, mas de vez em quando eu ia, algumas noites eu até saía com eles na rua. E quando a gente retornou, eu também vim grávida de lá, então eu estava grávida da Camila, recebendo a Camila, então eu não tinha como também acompanhar tanto, mas eu estava sempre dando apoio, aquela coisa era toda, no início. Depois, com o passar do tempo, dos anos, enfim, a sopa teve em vários lugares e um dos lugares foi na nossa casa. Então, quando a gente começou a fazer a sopa na nossa casa, quando a gente morava na rua Mato Grosso, lá eu participava mais efetivamente, tanto na elaboração, preparação e receber as coisas. E assim começou o meu ingresso mais efetivo na sopa. No início eram só 4 pessoas que trabalhavam nisso, eram só 4 voluntários, 4. Né? Vocês 2 e mais uns... Na verdade não, porque nessa época a Neuza não estava tão integrada no trabalho da sopa. Dos 4, que eu brinco com o pessoal assim, dos 4 fundadores da sopa só sobrou eu. Os que saíram na primeira noite, na primeira sopa, só ficou no grupo eu como fundador. Claro que existem outros membros da sopa que são quase tão antigos quanto, né? Porque nós decidimos fazer a sopa e nós fizemos a primeira sopa na casa de um amigo nosso, uma panela pequena, colocamos dentro de uma daquelas embalagens de plástico grandes e colocamos dentro de uma daquelas caixas de isopor que se usa para vender picolé na rua, porque nós não tínhamos noção de como funcionava. A gente foi criando tudo assim, as coisas foram acontecendo. Claro que com muita inspiração, com muitas ideias boas, com muita ajuda das pessoas. Mas assim, nós saímos na primeira noite com uma caixinha de isopor e servimos 8 sopas na primeira noite. Mas nós saímos sem rumo. Hoje nós temos toda uma logística de servir a sopa. Pois é, como vocês definem assim, para que lado eu vou hoje? Hoje nós vamos para bairro tal, hoje nós vamos para... Como que funciona então? Como vocês definem esse trajeto? Na verdade, ele já está definido há muitos anos e ele foi definido com base na nossa experiência de rua.
Porque nós fomos desenvolvendo ao longo dos anos um conhecimento de como funciona a noite de Passo Fundo. As pessoas que vivem na noite, as pessoas que circulam na noite, é diferente do dia, sabe? É bem diferente. Então a gente foi tateando, a gente foi aprendendo aquela história da tentativa e erro. Então hoje nós temos um percurso que a gente faz. Nós temos 8 pontos fixos onde as pessoas nos aguardam para receber a sopa. E entre esses pontos, se nós estamos andando, né, com o carro e nós enxergamos alguém numa situação de vulnerabilidade social, que é o que a gente chama, nós paramos e oferecemos a sopa. Por quê? Porque a sopa nasceu, como eu te disse, da necessidade ou da nossa vontade de servir para as pessoas que estavam dormindo na rua. Só que depois a coisa se ampliou, quase que naturalmente. Então, assim, pessoas que estão fazendo malabarismo nas ruas, nas esquinas, tomam sopa. Crianças que estão andando sozinhas pela rua. Pessoas que não são necessariamente moradores de rua, mas que tomam a sopa. Nós temos um caso em especial, as pessoas que recolhem, que fazem a reciclagem, né, na cidade, os gaioteiros também, que andam com as suas carrocinhas por ali, também tomam a sopa. Então, hoje já não é mais especificamente para quem está deitado na calçada, mas para qualquer um que esteja fome, esteja à noite trabalhando, enfim. Só um pouquinho, a Clério falou de crianças, né? Porque de repente pode pegar, nossa, crianças à noite sozinhas. Mas são os meninos, né? Os meninos, eu não sei agora qual é a vila de onde eles são, mas a gente já pegou eles umas 2 ou 3 vezes por aí, tipo ali pelo centro. Andando. E já nos conhecem, né? Porque a caminhonete, o carro, a carretinha que a gente usa já é bem conhecida, né? 21 anos. Então eles nos viram, eles nos veem e já gritam, o tio da sopa. Mas sempre tem aquelas pessoas que vocês vão encontrar pela primeira vez. Sempre. Como que é feita essa abordagem? Como vocês apresentam? Porque muita gente tem receio, né? Sim, de deixar outra pessoa se aproximar. Com toda certeza. Bom, em primeiro lugar, nunca vamos sozinhos. A gente sempre vai em dupla. Sempre. Duas ou três pessoas se aproximam. 2 ou 3 pessoas. A gente nunca aborda uma pessoa sozinha. Por N motivos, né? Porque tu não sabe quem tu está abordando e como vai ser recebido. Então a gente vai em 2, né? A gente chega, cumprimenta e oferece. Servimos uma sopa, você aceita? Bah, beleza. A gente serve, boa noite, como a Clério falou, e deu. Se não aceita, não quero. Já encontramos muitas pessoas precisando, enfim, mas não querem, não aceitam. Uns até dizem assim, não, eu não gosto de sopa. Tudo bem, a gente respeita, não tem problema nenhum. Mas assim, a abordagem é muito tranquila, muito serena. Sempre com esse receio, né? O respeito principalmente. Não aceita, não quer, a gente agradece, a gente sai. Pronto. E uma das coisas que nos chama atenção na abordagem também, que tu estava perguntando, e eu estava me lembrando aqui, que é relativamente comum você chegar para a pessoa e oferecer uma sopa e a pessoa olhar e dizer assim, não, olha, eu acabei de fazer um lanche, então você serve essa sopa para quem está precisando mais do que eu. Algumas pessoas não compreendem, mas a rua, ela ensina muito para quem está na rua. E ensina muito, não só para aquela pessoa que está deitada ali na rua, como a gente costuma dizer, na pior, mas ensina para quem também convive com as pessoas que estão na rua. A solidariedade que é desenvolvida entre eles, entre os moradores, porque eles todos se conhecem, todos eles sabem. Então eles formam uma espécie de... É interessante isso, porque eles formam uma espécie de rede de proteção entre eles. E você romper essa rede de proteção é difícil. Por quê? Porque a nossa sociedade... Ela tem um viés assim de que para as pessoas, como por exemplo moradores de rua, né, ela é um pouco dura, vamos assim dizer. Então eles acabam criando uma proteção para eles. Mútua, eles não permitem uma aproximação tipo assim, sabe, você, fulano, não. Só que aí no nosso caso específico, nós já somos, pelo tempo que a gente faz esse trabalho, nós somos
bem conhecidos por eles. Então, quando a gente chega, vocês é o pessoal da sopa, então nós já temos essa entrada, vamos assim dizer, com eles, e sempre no sentido de assim, oferecer a sopa, não interessa quem é, não interessa por que está ali, o que está fazendo, o que está deixando de fazer, não é problema nosso. Meu irmão, você está com fome? Aqui eu tenho um prato de sopa, um pedaço de pão, ou qualquer outro donativo, porque nós vivemos de donativos, né? Vai falar disso também. E então o que nós ganhamos, nós levamos para a rua. Nós temos algumas empresas de Passo Fundo que nos ajudam, certo? Que doam pães, bolos, enfim, fazem donativos para nós já há muitos anos e nunca nos solicitaram que os seus nomes figurassem em lugar nenhum. Até porque uma das prerrogativas para fazer doação para o Sopão, a nossa atividade, é saber que o seu nome não vai ser vinculado, não vai haver propaganda, não vai haver uma troca, tipo assim, eu te dou tal coisa, mas você vai falar o nome da minha empresa. Então, assim, são empresas que nos ajudam há muitos anos e de forma completamente anônima, isso é muito legal. A gente vai falar também mais no próximo bloco de quem pode participar e como colaborar, então, com a turma do Sopão. A gente pode chamar assim carinhosamente, né? Pode. Mas vocês estavam mencionando que já tem pontos específicos que passam, então, todas as terças-feiras, porque isso acontece nas terças à noite. Exato. Muitas pessoas aguardam ansiosamente a chegada de vocês, porque imagino eu que seja a única refeição do dia. Com certeza, muitos. Nos aguardam, mas também tem um detalhe, as pessoas da noite, como é que eu vou te explicar, a movimentação deles é extremamente dinâmica, porque a movimentação, isso nós descobrimos de forma prática, a movimentação é uma forma de proteção. Então a pessoa que nessa semana está num ponto, talvez na semana que vem não esteja no mesmo ponto, ela está em outro lugar. Eles se movimentam muito na noite até como forma de proteção entre eles mesmos. Mas eles sabem onde nos encontrar. Então, por exemplo, uma pessoa que costuma pegar sopa com nós num determinado ponto, de repente no mês que vem a gente encontra ele num outro ponto. E ele nos diz, não, eu sei que vocês vêm aqui também, eu precisei sair de lá, não entramos em detalhes, eu precisei sair de lá, e aí eu vim pegar a sopa com vocês aqui. E um outro fator interessante é que nesse tempo todo nós temos um exemplo, que era uma menina que nós dávamos sopa ali na praça do Hospital de Clínicas. E essa menina tomou sopa com nós desde pequenininha, 6, 7 anos. Hoje ela é mãe, ela é adulta, ela saiu da rua, ela tem uma família, ela tem 3 filhos, essa menina. E hoje já, né, mulher adulta. E quando ela nos encontra, ela para com as crianças e ela traz as filhas dela para tomar sopa com nós. Ela nos encontra, ela não é moradora de rua, ela não precisa. Aí ela nos diz, pessoal, chega lá, enfim, dá para uma sopinha aqui, daí a gente serve uma sopa um pouquinho para as crianças, enfim, porque o trabalho da sopa, ele também cria vínculos. Cria vínculos. Porque se você fizer um trabalho desse, você não criar um vínculo, então algo precisa ser repensado. Fala um pouquinho então do primeiro ponto, de como era antes e como é agora, que lá a gente pega muitas crianças. Claro. O nosso primeiro nós temos um ponto ali na Petrópolis e que nós servimos bastante crianças. Não são moradores de rua, são crianças de um bairro, um determinado bairro aqui de Passo Fundo, muito carente. E essas pessoas vêm das suas casas, essas crianças vêm das suas casas, nos esperam, tomam a sopa e voltam para casa. Não são moradores de rua, são crianças, sobem com as mães, tipo assim, uma mãe vem e traz 10 juntos, sabe? Traz as crianças dos vizinhos, então sempre tem uma meia dúzia de adultos e umas 20 crianças. E à medida que nós fomos servindo a sopa, no começo era bem bagunçado, aí depois a gente vai dando a sopa, mas também, fica sentadinho, né? A gente vai procurando passar alguma lição de cidadania, de respeito, o que a gente pode passar.
Porque uma das coisas que a gente procura fazer na sopa é assim, não é só pegar a sopa aqui e fazer isso aqui. É um olhar, é uma palavra, é um carinho. Nós temos muitas vezes, nós temos o contato do POP, né? Nós temos isso do Centro Pop, nós temos o contato do albergue. Então, quando nós temos alguma situação que nós precisamos acionar o Centro Pop, a gente aciona. Eles também nos conhecem, então, sabe, é como se fosse um trabalho integrado. Nós conhecemos o pessoal que trabalha nesse aspecto. E a gente procura levar um pouquinho de, além da sopa, alguma coisa a mais, um quê a mais. E como tu tinha me perguntado a respeito dos pontos, eles foram aparecendo ao longo dos anos porque nós precisamos de logística. Inclusive eu costumo dizer para o pessoal que trabalha, que ajuda, enfim, com a sopa, que caridade sem logística não é caridade, é esmola. Nós não damos esmola, nós procuramos fazer alguma coisa de bom, de caridoso, e para isso há necessidade de planejamento, de logística. Não é simplesmente um grupo de pessoas que se juntam e vamos em tal lugar dar alguma coisa correndo e depois a gente some. A gente não some, a gente continua indo, a gente continua fazendo isso aí. O Eclério citou que tem o contato, então, com o pessoal do Centro Pop, do albergue, mas antes da gente começar a gravação do programa, ele nos contava que muita gente deixa de ir para um albergue, para uma casa, então, que recebe, né, uma casa de passagem, por causa do melhor amigo, que é o cãozinho, que é o animalzinho de estimação. Por isso, ele permanece nessa situação de rua. Eu quero que vocês, então, expliquem melhor, contem melhor para os nossos telespectadores essa passagem, então, antes da gente encerrar o primeiro bloco do programa. Perfeito. A maioria, se não a totalidade, mas a maioria dos moradores de rua que nós conhecemos tem um pet, tem um cachorrinho, tem um bichinho de estimação, um ou mais. E são muito apegados. Por quê? Porque esses cachorrinhos, os pets, eles acabam por ser a proteção desse morador de rua enquanto ele está dormindo. E aí o que acontece? Vários moradores de rua, em dias frios, em noites frias, que a gente chegava e dizia, olha, a gente chama o albergue, nós temos telefone, você vai lá para o albergue. E o morador de rua, vários, olha, eu agradeço, mas eu não vou. E no começo eu ficava assim, tá, mas você não quer ir por quê? Porque nós mesmos tínhamos uma ideia errada, que eles não queriam vir por causa das regras do albergue, por causa, e alguns até não querem vir por esse problema, por problemas com drogas, Que é o que muita gente imagina. E, sim, há esse tipo de problema, ele existe de fato, mas o motivo principal alegado pela maioria, eles dizem assim para mim, mas eu não vou ir, eu não vou abandonar meu cachorro, então eu vou dormir lá dentro, ter uma cama quentinha e o meu cachorro vai ficar na rua? Não, eu não vou abandonar o meu bichinho de jeito nenhum. Inclusive alguns já falaram para nós, ao longo dos anos, se tivesse um lugar do lado, um fechadinho, onde eu pudesse entrar, onde eu pudesse ficar, eu pudesse deixar o meu cachorrinho até no outro dia, eu iria. Mas uma das regras é que não são permitidos animais, e claro, a gente entende o motivo pela qual. Então eles são bem claros, eu não vou. E quando nós encontramos essas pessoas na rua, que eles estão deitados na rua, normalmente eles estão deitados junto com os seus cães, aonde um aquece o outro. É por frio mesmo, é onde um aquece o outro. E eles são taxativos, eu jamais vou abandonar o meu cachorro, nunca. Só para complementar, assim, claro que nesse tempo todo muitas histórias a gente já viveu. E nesse quesito, eles pedem para nós se a gente dá uma sopa pro cachorro. Sim, eles pedem. Sabe? Então, eles pedem. Como a gente você pode deixar uma sopa pro... Então, é difícil. Assim, nossa, se a gente tem, que a gente sente assim que dá, a gente até bota um pouco mais então no prato deles, entendeu? Na embalagem. Ou então a gente cata um osso, que a gente coloca osso, né, carnudinho, enfim, a gente cata um ossinho, dá pão e eles dividem. E cansamos de a gente sair, olhar para trás, eles estão lá tomando a sua sopa e ao mesmo tempo dividindo com o bichinho. Então, assim, o vínculo, claro,
Se para nós é normal isso, né? Para nós que temos uma casa, temos todo um conforto, a gente adora os bichinhos e trata bem e são também nossos protetores, imagine eles que não têm nada. É o melhor amigo, é tudo para eles um cachorro. Então são muitas histórias. E uma vez aconteceu aqui na Gare, antes ainda de toda essa reforma, era uma pessoa que a gente não conhecia. E assim, então, tanto quanto agressivo, e nós não tínhamos mais muita sopa. E eu disse para ele que a gente não tinha muita sopa assim ao ponto de... Ele disse que não, então ele também não queria sopa. Se não pode dar para o meu cachorro, então eu também não quero sopa. Eu também não quero. Tu entende? Então aquilo ali fez com que nós também... Tu vê, são coisas assim que vão acontecendo para nós despertarmos um olhar para uma nova realidade, para outras coisas também. E a partir desse dia a gente começou a pensar, não, peraí, vamos tratar melhor o bichinho também, tipo Tem assim... que dar um jeito de contemplar... De contemplar... Esse público também. Também, porque faz parte deles, né? Então, para alguns são considerados a família. Tem moradores de rua que dizem para nós, sou eu, e porque todos eles têm nome, né? Então tem os seus cachorros, e ele chama pelo nome, sou eu e o nome do cachorro. Ele diz assim, ó, somos nós dois no mundo, não temos mais nada nem ninguém. E é uma situação que nos chama atenção também. Por quê? Porque os moradores de rua, eles se ressentem da forma como a nossa sociedade os trata. Eles se ressentem disso. Há um tempo atrás, nós servimos uma sopa para uma pessoa na praça, na Tamandaré. Era uma pessoa que nós nunca tínhamos encontrado, porque isso é de certa forma comum, nós encontrarmos uma pessoa, nós servimos uma sopa, e depois nunca mais nós encontrarmos, que são as pessoas de passagem por Passo Fundo. Pessoas que vieram atrás de um emprego, não conseguiram, ou tinham uma promessa, não conseguiram, ficam 2, 3 dias na rua e voltam para porque não conseguiram uma oportunidade na cidade, e voltam. E essa pessoa, nós servimos a sopa para ela, e essa pessoa se emocionou muito. Isso é relativamente comum, nós servimos a sopa e a pessoa chorar, é relativamente comum acontecer isso. Mas essa pessoa se emocionou. E eu perguntei por que motivo essa pessoa tinha se emocionado. E ela olhou para mim e eu disse assim, não, você está com fome então? Ela disse assim, moço, não é a fome, eu estou com fome, mas não é isso. Faz 3 dias que eu estou em Passo Fundo. Que eu cheguei, ele me disse o nome da cidade de origem dele, que eu vim para cá procurar alguma coisa melhor, faz 3 dias que eu estou aqui. Você é a primeira pessoa que fala comigo. Então, quando Corta você... o coração, né? Então, não, além, mas é muito mais profundo, porque daí você para e fica pensando, tá, mas quer dizer, a pessoa está andando na nossa cidade, que é uma cidade grande, uma cidade, sabe, assim, uma cidade que pulsa, e ela chega ao ponto de dizer, olha, ninguém até hoje falou comigo. Dizer, oi, quem é você, o que você está fazendo aqui, enfim, ter uma relação. E isso nos ensina bastante, até porque assim, ó, você para participar de uma atividade de auxílio ao próximo, não só o sopão, qualquer atividade, te ensina muita coisa. A gente fica com a impressão que nós estamos indo na rua auxiliar os moradores de rua. Não, nós estamos aprendendo. A gente pode até levar uma sopa para eles. A gente leva uma sopa, mas quando voltamos para casa, a gente aprendeu alguma coisa. Todas as terças-feiras a gente volta para casa, não só eu e a Neuza, mas todos os participantes do sopão, que aliás a gente nem falou muito disso, hoje nós somos em 39 sopeiros que participam de forma direta, e se eu pegar de forma indireta, esse número passa tranquilo de uma centena de pessoas que têm algum contato com a sopa e auxiliam de alguma forma para que a sopa aconteça. A gente vai conhecer então um pouco dessa rotina que acontece todas as terças-feiras, como que a sopa é elaborada, os ingredientes, como é feita então a embalagem, a distribuição, da onde vêm os donativos, tudo isso a gente vai conhecer então no próximo bloco, é um minutinho só.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. O programa Educação e Cidadania desta noite está apresentando um pouco do trabalho de um grupo que foi criado há mais de 20 anos e que distribui sopa de forma voluntária para pessoas carentes em situação de rua. No bloco anterior, nós conhecemos algumas histórias, conhecemos o motivo desta iniciativa e agora a gente vai conhecer então um pouquinho da rotina. Os meus convidados são, claro, os voluntários Eclérion Chaves e a Neuza Chaves. Então conta pra gente, Eclérion, como que é essa rotina? Isso acontece todas as terças-feiras, sem falhar nenhuma vez. Todas as terças-feiras. Inclusive, um dos motivos de orgulho que nós temos é que nesses praticamente 21 anos não houve nenhuma terça-feira que a sopa não saiu. Sempre a sopa sai. A nossa logística, como eu estava dizendo antes, nós recebemos donativos, então a sopa vive de donativos. O grosso dos donativos é legumes, que a gente faz uma sopa, então qualquer legume que vá em sopa, ou que possa ser colocado dentro da sopa. Nós temos para isso 2 ou 3 fruteiras aqui de Passo Fundo, que também de forma anônima nos suprem as nossas necessidades, né? Então nós não nos preocupamos nesse ponto, nós recebemos os donativos, as verduras vêm in natura para nós. Então, ali pelas 13h30, 4 horas é iniciado o serviço com um grupo da tarde, tem um grupo de voluntários que vai à tarde e um grupo de voluntários que vai à noite. E o pessoal da tarde, então, recebe os donativos, faz a seleção, lava, pica, descasca e nós colocamos no freezer. Nós trabalhamos com um banco de alimentos. Por quê? Porque pode acontecer de uma terça-feira eu não ter donativos, então eu preciso ter uma reserva técnica. Então hoje nós temos aproximadamente 400 quilos de legumes congelados na nossa sede para fazer a sopa. Nós podemos nos dar ao luxo de ficar um mês sem receber donativos, que a sopa sai de qualquer forma. Então o pessoal faz essa primeira parte, é feito mais ou menos 80 litros de sopa. De 80, 70, 90 litros de sopa toda noite. Nós colocamos essa sopa, nós temos embalagens térmicas. Então a sopa ela é levada para a rua dentro de embalagens térmicas, ela chega no último ponto 2 horas depois, tão quente quanto se estivesse no fogo. Nós trabalhamos, o nosso copo são garrafas PET cortadas no meio e nós colocamos um jornal ao redor da garrafa PET para a pessoa poder segurar, porque a sopa é muito quente, senão você não segura. E para fazer a distribuição da sopa, nós temos um reboque, uma carretinha que nós adquirimos já há muitos anos. Então a sopa e todos os utensílios vão dentro desse reboque, que é o que é conhecido pelos moradores de rua. Quando eles veem o nosso reboque, eles já fazem sinal, né? Ó, sopa, 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 enfim, já chamam. Essa é a nossa logística de fazer a sopa, fazer de tarde e servir à noite. Você disse no bloco anterior que em média são atendidas 80 a 90 pessoas. Exatamente. Esse número ele é bastante sazonal. Ele varia bastante de acordo com as condições climáticas. Se é inverno e verão, isso varia muito. Por exemplo, se tem algum feriado, porque a sopa ela sai todas as terças-feiras, independente do calendário. Inclusive esse ano, agora, vai ser uma sopa, vai ser um ano especial de novo. Já aconteceram 3 vezes na nossa história que dia 24 de dezembro é uma terça-feira. Primeiro a sopa, depois para casa comemorar o Natal. E aí tem um cardápio especial também, e alguns complementos mais para comemorar daí não também tem essa sopa data. nessa noite, sopa. A gente faz uma ceia de Natal para os moradores de rua, a gente leva, a gente serve, aí é diferenciado. Doce para as crianças, a gente prepara um pacotinho com doces para as crianças, enfim. Aí é todo um trabalho diferenciado, especial, digamos assim.
ou é um arroz com galinha, ou é um cachorro quente, é uma massa com Alguma molho, coisa. enfim, é um prato diferente daí, não é sopa. É isso Quanto aí. aos voluntários, a porta, a gente costuma dizer, a porta da nossa sede sempre esteve e sempre vai estar aberta. Eu tenho uma lista de ex-sopeiros, pessoas que foram na sopa e que um dia ou viajaram, ou mudaram de cidade, ou por qualquer razão deixaram de ir. Eu tenho quase 200 pessoas nessa lista. E eu tenho sopeiros ativos que são os que estão trabalhando. Então, para fazer parte da sopa, é só querer. Não temos nenhum empecilho, na verdade o único empecilho, lógico, né? Não precisaria nem dizer, mas vamos deixar claro que a pessoa tem que ser de maior, né? Né? E tem que querer participar, só isso. O único detalhe é que não pode ser de menor, o resto... A gente não mencionou no bloco anterior, mas todo o trabalho é feito pelo Grupo Espírita Casa do Caminho. Porém, como o Eclérion está falando, qualquer pessoa pode participar. Basta ter a vontade, basta querer fazer esse trabalho voluntário. Não precisa necessariamente ser espírita. Não, é só um nome que nasceu, porque quando a gente criou, quando começou, era um grupo, digamos, espírita, né? Então acabou ficando esse nome. Mas atualmente o nosso grupo se define como caridade e amor. Essa é a nossa religião. Nós temos lá espírita, nós temos católicos, todas as religiões que você... evangélico, o que você imaginar. E ateu Faz também, parte. digamos assim, entendeu? Então, é isso. Basta ter boa vontade de querer ajudar. E não tem tempo também, não tem horário. Cada um faz o seu horário. Tem pessoas que dizem, Deus, eu gostaria de ir, mas eu não tenho tempo, eu só posso ir, tipo, das 3 às 3h30. Não tem problema. Tem pessoas que vão lá só levar os copos para nós. Eles não ficam. Chegam, eu trouxe uma sacola de copos. Traz limpinho, a doação e vai embora. Vai embora. Eu trouxe jornal, porque a gente vive também disso, né? É jornal, é garrafas PET, os alimentos que o Eclérion falou. Gastos que a gente tem é o quê? É gás, o condomínio da sede, né? A gente precisa pagar o condomínio. Então, a gente tem alguns gastos, mas Gasolina. Gasolina... pois é, isso não. A gente acaba... Sim, a gás, porque na verdade cada um coloca o seu carro. a gente coloca... Então a gente faz um rodízio. Certo. Então, os legumes, os pães são... Doados. Doação. Doação. Os bolinhos também. E aí esses outros custos são arcados por quem? Na verdade, nós temos uma mensalidade Isso. das pessoas que participam. Essa mensalidade hoje está em R$10. Então, todo valor simbólico. Mas esse valor simbólico serve para comprarmos as 2 recargas de gás que vai por mês, porque nós trabalhamos com um panelão de 100 litros. Então, para ferver um panelão de 100 litros, precisa de um fogão de alta pressão. E isso requer bastante gás. Que a gente precisa comprar. Sal, nós precisamos comprar. Massa ou arroz a gente ganha. Nós temos grupos que fazem algumas doações para nós. Então, o que a gente não receber de doação, a gente precisa comprar, né? E a princípio, então, o que nós precisamos que a gente gasta, digamos, para fazer a sopa, ela é muito pouco. A maioria vem por donativo. A maioria vem por donativo. E as pessoas, quanto ao carro, nós temos a nossa carreta e daí dois veículos, eles estão equipados com reboque para poder puxar. E nós sempre saímos em 2 carros, sempre. Porque aí nós conseguimos limitar o número de pessoas que vão para a rua fazer o trabalho em 10 pessoas. 5 cada veículo. Muitas pessoas dava confusão. A gente aprendeu isso da pior forma possível. Antigamente nós saímos em 3, 4 carros, quase 20 pessoas, era difícil de fazer o trabalho e depois a gente chegou à conclusão, não, peraí, não tá certo. Nós diminuímos o número das pessoas na rua e isso agilizou o trabalho, porque nós precisamos também de agilidade. Porque numa noite de verão servir sopa, vou te dizer que é muito gostoso. Agora, nesses últimos dias, com chuva, com temperaturas próximas do negativo, e nós servindo sopa, porque mesmo chovendo, independente da condição climática, a sopa, ela sai. E nas noites frias, com certeza, ela é muito mais aguardada. Com certeza. Né? Ela é muito mais aguardada, sim, eu concordo com você, mas a situação das pessoas que estão nas ruas, que nós
encontramos, ela é bem pior. Ela é bem pior porque nós costumamos encontrar nessas noites pessoas dormindo em cima de um papelão com temperaturas próximas do zero e dormindo em cima de um papelão e cobertas com papelão. Então fica bem mais difícil, mas a gente faz igual, serve igual, né? E então, retornando a essa parte que você tinha nos perguntado, eu quero participar. Perfeito, só ir. Porque nós descobrimos também que existem muitas pessoas, que elas querem fazer alguma coisa de bom, elas não sabem como, onde, de que forma. De que forma começa, né? Como é que eu faço? As pessoas chegam, como é que eu faço? Ou então, muito comum também, é interessante a gente falar disso, nós estamos na rua servindo sopa e de repente chega alguém, quem são vocês? O que vocês estão fazendo? Nós servimos sopa. Vem cá, eu posso ajudar? É claro que pode, só aí a gente dá o endereço, enfim, né? A nossa sede fica na rua Moron, 1858, no edifício Ladeira, na cobertura, no salão de festa. Próximo a quê? Nos fundos do Belo Titá, bem atrás do Belo. É no edifício onde fica a Capacemo e a Simpasso. Onde fica a sede, né, da Capacemo e da Simpasso, que é bem conhecido do pessoal aqui da prefeitura. É no mesmo prédio. Então, pega o elevador, vai até o 8º andar, sobe mais um lance de escada, vai lá na cobertura, só tem uma porta aberta. E aí, quando subiu lá em cima, é só ir se guiando pelo cheiro, não tem errado. Não tem. Tem telefone de contato também, para quem quiser ligar, pegar as informações, Pode que horas ser. encontra vocês lá? Seria 99167-5588. Repete, por favor. 99167-5588. Tá certo. Só para a gente, então, encerrar o programa dessa noite, eu queria que vocês expusessem mais uma vez aos nossos telespectadores sobre esse trabalho voluntário, que vocês deixam os afazeres de vocês, a profissão de vocês por alguns minutinhos, por algumas horas, todas as semanas, há 21 anos, e recebem um amor assim inexplicável, que enche o coração todas as noites, que vocês aprendem muito mais do que entregam. Então eu queria que vocês, para encerrar o programa de hoje, falassem um pouco desse trabalho voluntário. Como nós dissemos antes, muitas pessoas querem ajudar, não sabem como fazer. O principal é querer. Algumas pessoas chegam para nós e dizem assim, Eclério, eu quero ajudar. Eu quero ajudar. De quanto vocês precisam? O que vocês precisam? A gente até brinca, existe uma brincadeira nossa. Você quer ajudar? A gente faz assim, ó. As mãos. A gente quer as mãos de vocês. Então, nós não somos melhor, ninguém é melhor que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu costumo dizer isso para todo mundo lá na sopa. Mas todo aquele que sai da sua casa, que deixa o conforto do seu lar, deixa os seus afazeres, para descascar uma batata que vai ser colocada numa sopa para um desconhecido que ele nunca viu na frente. Porque isso é tão importante quanto levar sopa. Todos que participam da cadeia da sopa é muito importante. Então você abrir um tempo na sua vida para fazer alguma coisa de bom por alguém, você é uma pessoa especial. Qualquer um que faça isso. Não depende de religião, não depende do rótulo de religião. Depende simplesmente da pessoa acordar, porque isso é um despertar, e compreender que você não está sozinho no mundo, que existem pessoas que precisam da tua mão, que precisam da tua ajuda, que precisam do teu sorriso, que precisam da tua palavra, e você realmente vai lá e faz algo de bom por alguém. Eu acho que o termo mais simples que eu posso te colocar é isso. É você fazer algo de bom por alguém. Simples assim. Neuza. Como nós falamos antes, todas as terças, a partir das 15h30, eu estou lá, abrindo a sede, recebendo as pessoas. Temos esse primeiro grupo da tarde, que é o grupo então que recebe os donativos, faz a separação, aquela coisa toda. E depois às 6h30 o pessoal que trabalha, que daí é o pessoal da noite. O pessoal da tarde, nós temos senhoras lá de 85 anos, 83 anos, são as nossas senhorinhas. Então é um grupo assim de mulheres, tem alguns homens também que se aventuram, né? Imagina. E é um momento assim muito bom, muito descontraído, onde a gente trabalha, a gente se conhece, a gente faz uma amizade legal, faz um lanche e desenvolve esse trabalho, sabe? Então fica esse convite para quem quiser ajudar,
quem quiser se engajar nessa nossa aventura, nesse nosso grupo, é muito bom, é muito gratificante. E como a gente falou desde o início, na maioria das vezes, no final, quem mais ajudado somos nós. Verdade. Porque nós saímos com um olhar completamente diferente e a gente valoriza o que a gente tem. A gente encerra então o programa desta noite com essa bela mensagem, parabenizando, claro, vocês pelo trabalho, desejando sucesso nos próximos anos, mais 20, mais 40, enfim, muito mais, até que a gente não precise mais fazer esse tipo de serviço. Toda terça. Que bom se hoje a gente pudesse dizer assim, hoje é a última terça-feira, hoje é a última sopa, mas infelizmente ainda a gente... Mas enquanto tiver nós, se Deus quiser, estaremos lá servindo sopa. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Nós é que agradecemos. Parabéns pelo trabalho e uma ótima noite. Obrigado. Uma ótima noite também a você que acompanhou o programa Educação e Cidadania. Nós vamos agora para um rápido intervalo e logo depois nós temos mais programação aqui na TV Câmara. Boa noite e até a próxima semana.